Olá, senhores alunos, senhoras alunas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Felipe Pereira de Mello e nessa aula nós iremos trabalhar um pouco a respeito do processo histórico para a coleta de dados e informações. Nós iremos entender um pouco de que forma isso se construiu ao longo da história e como isso foi utilizado de forma estratégica. Vejamos a apresentação. O nosso propósito do curso é fornecer a vocês, alunos, uma base conceitual a respeito justamente sobre entrevistas ao longo do processo histórico. Iremos analisar os aspectos de entrevistas confrontacionais e entrevistas não confrontacionais, avaliando as perspectivas, inclusive, da ciência para obtenção de dados e informações. O ponto que é muito importante nós tratarmos é a respeito de como esse conhecimento é tratado, né? É importante destacarmos que o conhecimento ele não é acabado, né? O conhecimento ele está em constante mutação. Ou seja, algumas das determinadas técnicas que eram comumente utilizadas no passado, elas acabam se adaptando de acordo com a própria realidade a ser vivida. Então, nós iremos verificar que, embora durante um bom tempo técnicas de entrevista confrontacional fizeram parte, né, do arcabouço policial, inclusive do próprio arcabouço de entrevistas organizacionais, nós iremos avaliar que hoje verificamos que a obtenção de dados e informações por meio de entrevistas não confrontacionais, ela se torna muito mais efetiva e eficaz. E a primeira questão que nós levantamos é justamente por que alguém lhe contaria alguma coisa. Afinal de contas, por que é que alguém vai lhe confidenciar algo, principalmente quando algo que é tão importante e que pode estar comprometendo a sua vida? Então, nós iremos avaliar que um dos primeiros processos, justamente para garantir que isso se estabeleça, que se tenha uma determinada relação, uh, é justamente a perspectiva de confiança, de estar justamente ouvindo, estar atento ao que o outro tem a dizer. Mas vejamos alguns aspectos históricos. Quando nós falamos a respeito de dados, informações e conhecimento, é muito importante nós tratarmos algumas características específicas a respeito disso. Quando nós estamos falando a respeito de dados, nós estamos falando, às vezes, de caracteres que não possuem um determinado valor agregado. Então, por exemplo, se eu trato, né, de uma perspectiva de -50, isso passa a corresponder a um determinado dado. Afinal de contas, eu não sei o que é -50. Pode ser qualquer coisa, né? Agora, se nós atribuirmos um determinado valor, e eu não digo valor monetário, mas um valor qualquer àquele determinado dado, nós passamos a ter uma determinada informação. Por exemplo, -50 reais na minha conta do banco. Se eu tenho -50 reais na minha conta do banco, obviamente que isso se transforma numa informação muito importante, que pode levar a uma determinada tomada de decisão ou não. Agora, quando nós estamos falando de uma análise mais profunda a respeito dessa informação, inclusive tratando, né, de uma análise sobre diferentes informações, nós teremos uma perspectiva de conhecimento. Como, por exemplo, -50 reais na minha conta do banco, logicamente eu estou no meu limite, né? Eu entrei no meu limite na minha conta do banco. Isso significa que eu terei que pagar juros no meu cheque especial. Ou seja, repare que nós temos diversas informações que estão sendo juntadas e analisadas a fim justamente de proporcionar uma determinada perspectiva de tomada de decisão. Ou seja, se eu não colocar os 50 reais para ficar no 0 a 0 na minha conta do banco, obviamente eu estarei, né, pagando os juros provenientes desse determinado empréstimo. Quando nós falamos de sabedoria, nós estamos tratando de uma perspectiva proativa, né? Inclusive numa perspectiva de futuro. Então, se eu verifico, por exemplo, no conjunto, né, na análise desse conjunto de informações e analisando, inclusive, a perspectiva de conhecimento, realizando uma ação preventiva, nós temos, por exemplo, a perspectiva de que todo mês irá cair 50 reais, né, que será debitado na minha conta. Ou seja,
realizando uma estimativa de que se eu não colocar todo mês R$ 50 na minha conta, todo mês eu estarei entrando no meu limite, todo mês eu estarei pagando justamente os juros do cheque especial. Isso é apenas para explicar para vocês a diferença dessas determinadas nomenclaturas, porque isso, inclusive, será essencial quando nós formos realizar o processo de análise de dados, informações e conhecimentos, como nós iremos consolidar esses determinados elementos em determinados relatórios, ok? Vejamos ainda. Quando nós estamos falando de entrevista, muitas vezes essas determinadas entrevistas elas podem auxiliar em investigações. É importante que nós possamos entender que as entrevistas são as mais variadas possíveis. Eu posso estar falando de uma entrevista para um determinado recrutamento organizacional, né, trazendo um colaborador para participar da minha organização. Eu posso estar realizando uma entrevista de desligamento, no qual o determinado colaborador, o prestador de serviço, acaba saindo da sua organização. Eu posso estar realizando uma determinada entrevista com vítimas, suspeitos, com testemunhas, e com criminosos, com informantes, com colaboradores externos. Então, essas são outras características de entrevista. É importante nós tratarmos que, inclusive, nós temos entrevista tanto na área de investigação quanto na área de inteligência. É importante, inclusive, contextualizarmos que a investigação ela tem um foco objetivo, que é justamente buscar autoria e materialidade sobre o determinado fato, né? O determinado crime que tenha acontecido. Enquanto na inteligência, o propósito justamente de obter esses dados e informações por meio de uma determinada entrevista é justamente assessorar no processo de tomada de decisões. Vejamos que o conhecimento em inteligência policial ele acaba envolvendo muitas vezes a utilização de fontes humanas. Porque quando nós pensamos, inclusive, numa determinada perspectiva de inteligência, iremos perceber que boa parte dos conhecimentos existentes, boa parte das informações existentes, estão justamente nas pessoas. Né? É muito comum encontrarmos situações no qual a obtenção desses dados e informações não será possível por meio de análise documental, não será disponível por outros e determinados elementos. E que, para que nós tenhamos elementos para dar continuidade nessa determinada atuação, será indispensável a realização dessa determinada entrevista. Como, por exemplo, né, quando nós pegamos uma situação de realização de um boletim de ocorrência. Repare que aquele determinado profissional, quando ele está realizando esse determinado boletim de ocorrência, está conduzindo já uma determinada entrevista. Ele está trazendo elementos básicos que possam auxiliar justamente no desenvolvimento de uma determinada investigação. Agora, do ponto de vista da própria inteligência, muitas vezes uma determinada informação que chega a esse determinado agente poderá justamente ter os seus devidos desdobramentos. Ou seja, se eu tenho um determinado informante que está me trazendo esses determinados dados e informações, eu preciso explorar o suficiente a ponto de gerar os devidos desdobramentos. Ou seja, repare que as entrevistas elas são essenciais para o processo de tanto de investigação quanto para o próprio processo de inteligência. É muito importante nós tratarmos também que durante um bom tempo nós tivemos carências de qualquer doutrina que tratasse exclusivamente de entrevistas no âmbito de segurança pública, por exemplo. Muitas vezes que nós tínhamos eram doutrinas ligadas a outras áreas da administração, como por exemplo recursos humanos, nós tínhamos áreas da própria psicologia, áreas do jornalismo, mas quando nós falamos, por exemplo, de entrevistas em segurança pública, ela traz uma sensibilidade um pouco maior. Durante um bom tempo também, as doutrinas que foram construídas, elas eram baseadas em empirismo, né? Ou seja, com base em determinadas tentativas, com base em determinadas obtenções de resultados, aquilo passava a se tornar um determinado paradigma. Então, devemos continuar realizando isso porque isso sempre deu certo.
Com o passar do tempo, a ciência procurou buscar eficiência e eficácia nesses determinados processos, avaliando quais seriam os melhores modelos a serem utilizados e quais trariam maior qualidade na obtenção desse dado e dessa informação. É importante nós tratarmos também que durante um bom tempo no Brasil, nós tivemos a vinda de doutrinas norte-americanas, né? Isso, inclusive, foi muito estimulado devido à própria cultura pop que nós temos, no qual modelos policiais de entrevista traziam uma determinada perspectiva de que aquilo era o ideal. O que é muito interessante também é que essas doutrinas que vieram, doutrinas norte-americanas, principalmente a utilização do método Reid e depois o método Reid melhorado, isso advém justamente de uma aproximação, inclusive, com com os próprios organismos de defesa nacional. E quando nós formos tratar nos nossos cursos a respeito de entrevista, é muito importante que vocês entendam que entrevista é justamente esse ato de realizar determinadas conduções a fim de extrair dados e informações de uma determinada fonte humana. Quando nós falarmos justamente de entrevistador e entrevistado, isso será de modo geral, né? Embora muitas vezes no processo penal seja tratado como inquérito, nós aqui iremos tratar como entrevistador e entrevistado, ou, inclusive, de modo geral, como entrevista. E quando tratarmos, né, do conceito de agente, entenderemos isso como um conceito lato. Não necessariamente um agente de polícia judicial ou um agente de inteligência, mas sim todo aquele determinado profissional, né, que atua nessas determinadas organizações, sejam públicas ou privadas. O que merece iniciar justamente essas determinadas discussões é sobre como foi utilizado o processo de coleta de dados e informações ao longo da sua história. Então, nós trazemos logo de cara, né, a perspectiva de Alexandre III da Macedônia, né, também conhecido como Alexandre o Grande, que viveu justamente de 356 a.C. a 323 a.C. Ele foi discípulo de Aristóteles até os 16 anos e estudou no Templo das Ninfas em Miesa, sendo colega de Ptolomeu, Hefésio e Cassandro. O que é muito interessante é que Alexandre ele trazia uma perspectiva estratégica no seu levantamento de dados e informações sobre o próprio inimigo. Então, o que é interessante é que o serviço de inteligência de Alexandre o Grande era composto principalmente de botânicos, zoólogos, meteorologistas, topógrafos, cartógrafos e historiadores, que lhe muniam com importantes informações técnicas, né, que era necessário coletar para fim de definir a sua determinada estratégia. O que é muito interessante também é que Alexandre o Grande ele utilizava do conhecimento de pessoas dessas regiões dominadas, ou inclusive, né, de viajantes, de estrangeiros, entre outros. A proposta dele era justamente realizar um determinado recrutamento a fim de que eu pudesse ter uma facilidade na construção dessa determinada entrevista. Então, Alexandre o Grande já trazia uma perspectiva do rapport, convidando, por exemplo, comerciantes, viajantes, a participarem de determinados banquetes, no qual eles acabavam, né, sendo inquiridos sobre determinadas perguntas. Então, por exemplo, olha, você viajou para qual país? Me conta um pouco de lá, o que, que você acabou encontrando, quais eram as características desse local, você gostou ou não gostou? Me fala um pouco sobre o que você comeu, tinha fartura na alimentação, tinha recursos hídricos, onde você se hospedou, como é que era o clima, como é que eram as forças de segurança, como é que eram as estruturas da cidade, quem eram as pessoas mais importantes dessa determinada cidade, desse determinado país. Ou seja, com base em todas essas informações, todos esses determinados levantamentos, Alexandre o Grande ele conseguia traçar as suas estratégias de dominação. Com base nisso, ele sabia, né, de acordo com o seu potencial hídrico daquela determinada região, se teria água suficiente para o seu exército, se teria alimentação suficiente, quais eram as épocas mais propícias ao deslocamento de tropas, já que, né, teria que ter toda uma determinada logística a fim de suprir as necessidades de tropa, entre outras informações, como, por exemplo, essas pessoas importantes,
no qual elas poderiam ser recrutadas, inclusive fazendo permanecer, né, essa determinada cultura local. Então, a estratégia, inclusive, de Alexandre o Grande era fazer uma determinada dominação, preservando elementos essenciais da sua cultura. Isso facilitava esse determinado processo de conquista. E um ponto que é muito interessante, inclusive, destacar, é que quando se realizava essa determinada dominação, se pretendia permanecer nesse determinado território, ou seja, se criavam relações familiares. Isso acontecia principalmente por meio de casamentos, né, entre alguns membros do seu exército e filhos, descendentes de outras personalidades muito importantes daquele determinado local conquistado. Então, repare como os dados e informações eles têm um potencial estratégico e como isso foi amplamente utilizado, visando justamente facilitar o próprio processo de tomada de decisões. Desejo a vocês bons estudos, um forte abraço e até breve.